Bem-vindos aí ao treinamento e capacitação de líder. A gente está chamando isso de TCL. E você deve estar se perguntando assim, mas de onde saiu essa ideia, né? De repente vocês acordaram e resolveram fazer um treinamento. Não é bem assim. Então eu vou explicar de onde nasceu essa ideia. Claro que não é de hoje que vocês vêm pedindo uma capacitação e um treinamento. Se eu perguntasse para vocês aqui, quantos de vocês assumiram o ministério em algum momento na igreja, que alguém disse assim, vai lá cuidar dos jovens e dos adolescentes? Alguém aqui recebeu treinamento para isso? Levante a mão. Natasha. Mais uma. Duas. Alguém recebeu treinamento aqui para assumir jovens ou adolescentes? Bárbara? 3. Então perceba como a gente tem uma deficiência. Já faz algum tempo que a gente vem tentando suprir a necessidade. E aí nós chegamos nesse momento. Mas de onde saiu isso? Olha só, deixa eu te contar um contexto de como aconteceu. O projeto Gerações, que faz parte do que nós estamos fazendo aqui, é uma necessidade que a igreja percebeu de conversas que nós tivemos no ano de 2016 inteiro. Nós conversamos diversas coisas. Então, por exemplo, nós tivemos reuniões do presbitério, que são a reunião dos pastores de vocês, e o meu também, aqui na Vila Mariana, de fevereiro a dezembro. E aí nós discutimos quais os problemas da igreja. E nós apresentamos vários problemas, também apresentamos várias propostas para esses problemas. Uma proposta final foi fechada e foi aprovada em assembleia em abril desse ano. E aí a igreja mudou. Não sei quantos sabem, mas a igreja mudou a sua direção e mudaram algumas coisas. E dentro dessa proposta que foi aprovada, estipulou-se 2 prioridades. Quais são? Primeiro, crescimento da igreja, crescimento quantitativo, qualitativo das nossas igrejas, a igreja local. E também uma outra prioridade, a geração futura. Para esse problema da geração futura, essa prioridade, nós criamos o Projeto Gerações. O Projeto Gerações é um projeto que vai trabalhar o ministério infantil, adolescente e jovens. São algumas ações para esses 3 ministérios para que a igreja continue. Então, nós temos essa responsabilidade e o Projeto Gerações vem para suprir essa prioridade da geração futura da igreja. São diversas coisas, eu não vou explicar isso tudo aqui agora, mas eu quero que você saiba que o Projeto Gerações ele vem para isso, para que a gente supra essa necessidade da igreja. As propostas apresentadas partem dos problemas atuais observados. Aqui já é especificamente para jovens e adolescentes. O Projeto Gerações fez uma leitura e coletou das igrejas algumas das nossas necessidades, que são essas. Olha só. As igrejas estão andando como podem com relação aos adolescentes jovens, e eu vou acrescentar crianças. Ok? O que mais? Os trabalhos dos ministérios gerais não estão sendo percebidos nas igrejas. Algumas respostas que a gente tem você percebe a atuação do Ministério Geral na sua igreja? Ministério de Jovens, Ministério de Adolescentes, Ministério Infantil. Aí a resposta foi negativa, ou não é percebido. O projeto todo é de médio a longo prazo, mas podemos definir ações prioritárias e começar a desenvolver e implantar por partes. Não podemos ficar parados enquanto desenvolvemos o projeto. É uma figura de consertar um avião em pleno voo ou em movimento. Então, serão tomadas diversas ações no Projeto Gerações para essas 3 faixas, infantil, adolescente e jovens. Isso está sendo escrito, desenhado, pensado, conversado. Só que a gente não vai esperar isso acontecer para que se tome algumas atitudes ou algumas ações. Uma das ações é exatamente essa, treinamento. Então, por isso, antes mesmo de até a gente implementar alguma coisa, nós pensamos, qual é uma prioridade? Treinamento. E por isso nós chamamos vocês para esse primeiro módulo, que são 3 datas, setembro, outubro, novembro, e o ano que vem a gente continua com os treinamentos, sempre uma vez por mês. As outras datas, acho que eu cheguei a passar nos grupos, então fiquem atentos aí às datas. O que mais?
Eu vou dar uma visão geral desse escopo do projeto Gerações. Sempre que eu falar gerações, você perceba que é infantil, adolescente e jovem, ok? Qual é a visão geral aqui? Primeiro, restaurar a visão de reino. 2, jovens inseridos no modelo da igreja. Você sabe qual é o modelo da nossa igreja? Pense. 3, envolvimento dos jovens com a igreja. 4, revitalização do ministério geral. Isso a gente está fazendo aqui agora, por exemplo, com esse treinamento. 5, transição de liderança e aliança com a geração mais experiente. Esse é um grave problema da Igreja Cristã da Família, a transição de liderança. A gente não consegue fazer isso de uma maneira saudável. A gente não prepara ninguém para assumir o nosso posto. 6, pensando a igreja do futuro. 7, um programa de discipulado e coaching, que é o que a gente pretende fazer. Mas vamos fazer tudo isso aí? Essa é a nossa visão, é o nosso alvo. E a gente está começando hoje. Mais um, Gusti. Olha só, algumas ações urgentes. Isso aqui a gente está fazendo já a partir de agora, a gente não está esperando nada. Por exemplo, contato constante com os líderes locais. Isso é o que a gente tem procurado fazer e a gente vai intensificar. Que a liderança do Ministério Geral converse com você, líder local, mais vezes. Esteja mais próximo, ok? O que mais? Treinamento e capacitação dos líderes locais, técnico, estrutural, espiritual, e também para avivar você, deixar você motivado para que você consiga manter lá na localidade o seu grupo. Renovar os acampamentos, comunicação forte, publicidade. Treinamento para os pregadores, congresso de jovens e adolescentes, formulário de feedback nas localidades. Nós vamos começar a perguntar mais para vocês como é que está o grupo ou jovens na sua localidade. Isso tudo é o que a gente pensa, o que a gente imagina. Mais um, Gusti. Então, a partir de hoje, a partir de agora, a gente começa uma ação para que a gente mude uma realidade. Então, assim, nós estamos aqui até hoje, graças a Deus, bem ou mal, fazendo certo ou errado, mas essa igreja se manteve com a fidelidade de todos vocês, e nós estamos aqui pela graça e pela misericórdia do Senhor. E a partir de agora, nós queremos também treinar para ficar melhor. Então, a gente tem um baita de um desafio, tudo é muito grande, mas a gente não tem medo dos desafios. O que a gente precisa é encarar os problemas, e como eu disse, vamos escrever mais 37 anos de história dessa igreja, em nome de Jesus. Não cometendo os erros do passado, fazendo uma aliança com a geração mais velha, para que a gente consiga que a igreja seja saudável nisso, e a gente não haja mais os embates e os problemas que temos hoje em relação aos mais velhos, e os mais velhos com os mais novos. Ok? É isso, gente. Vou passar aqui o microfone para Luiz. Ok. Esse material, vocês vão receber agora as apostilas. Tudo que vai ser falado aqui tem um material legal para você fazer consulta depois, para você ler, é importante que você leia. É um material muito bom, depois o Luiz vai explicar aqui cada material. E tem a ver com o nosso conteúdo, ok? Conteúdo que foi bem pensado, você vai receber aí, você vai ver que é um material de qualidade. Isso já vai fazer uma diferença para você. Claro que é importante que você leia, que você estude, porque aí sim a capacitação vem. Eu vou passar uma lista não, vou passar uma folha, e você coloque aí o seu nome, telefone e localidade, tá bom? Põe numa letra legível para a gente poder digitar depois, por favor. De repente vem, mas você não sabe quem é, né? Tá vem escrito grunho, 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 grunho. Quem é grunho, né? Então escreve uma letra bonitinha aí. Se não sabe escrever, pede ajuda para o amigo do lado. Ok, vou deixar vocês com o Luiz aqui. Legal. Bom dia. Acho que eu conheço aqui todo mundo. Quem não me conhece aqui, levanta a mão aí, por favor. Tá, eu sou Luiz Guilherme.
E é um prazer, estou trabalhando junto com o Helder e com o Sidão e com algumas outras pessoas lá da associação nesse projeto Gerações. Então nós estamos muito animados, expectativa muito alta do que Deus pode fazer através de nós como igreja e o que Deus quer fazer nesse novo momento nosso como igreja. Quem aqui acredita que Deus tem um novo tempo para a nossa igreja, levanta a mão aí. Em específico, quem acredita que Deus tem um novo tempo para os ministérios locais de jovens e adolescentes? Glória a Deus, esse é um sentimento geral que está rondando o nosso coração e esse é um sentimento que a gente quer que aumente cada vez mais, uma expectativa que aumente cada vez mais para que a gente veja o plano de Deus se cumprindo através da nossa vida nesses ministérios. Certo? Vou falar um pouco só do material aí, só para a gente entender um pouco mais. Todo treinamento, vocês vão receber um material desse aqui. Então, esse material ele vai conter o tema principal do nosso TCL. Hoje, por exemplo, o tema é espiritualidade do líder. Então, você vê aí na sua capa e também depois, se você passar a primeira página, você vai ver o material principal aí. A espiritualidade do líder. Cada TCL vai ter um tema diferente que busca aí temas que a gente pensou, orou, colocou aí diante de Deus, colheu informações, colheu sugestões. E são temas diferentes aí para que a gente consiga dar um treinamento e uma capacitação básica para os nossos ministérios locais. E isso nós vamos aprender juntos, ninguém é expert nisso. Deus vai ensinar a gente ao longo do tempo e a gente vai ver o que Deus vai fazer no nosso meio. Amém? Então a gente tem aí material principal, depois a gente tem um material de apoio. O que é esse material de apoio? A gente vai sempre colocar na nossa apostila um livro que fale do tema do qual nós estamos trabalhando. Esse de hoje é o material do Richard Foster. Quantos aqui já ouviu falar A Celebração da Disciplina? Alguém já ouviu falar desse livro? É um livro que eles dão bastante nos seminários. Eu tive esse livro no Betel, o Helder também teve. É um livro muito bom, então vale a pena você não só pegar esse capítulo que nós colocamos aí. Na verdade, a gente colocou um pedaço de um capítulo desse livro aí para você, porque não tinha condição e a gente nem pode colocar o livro inteiro aqui. Mas vale a pena depois você comprar esse livro. É um livro muito bom que trata a respeito das disciplinas espirituais, tanto interiores quanto exteriores. Vale muito a pena. Depois você vai mais para frente lá, depois desse livro, a gente tem um artigo de discussão, ou seja, ainda hoje a gente vai reunir aqui em grupos, pequenos grupos, para discutir a respeito de um tema específico. E todo o TCL a gente pretende fazer isso também. E o de hoje é a espiritualidade e a juventude. Quantos aqui conhecem o Marcelo Gualberto? É um líder influente na igreja brasileira. E esse é um artigo de um dos livros que nós utilizamos para construir todo esse material, que inclusive nós temos um livro aqui e nós vamos fazer um sorteio. A gente vai fazer um sorteio desse livro, O Melhor da Espiritualidade Brasileira, contendo vários autores aqui, inclusive esse artigo do Marcelo Gualberto aí. Certo? No meio do seu material aí, com certeza você também recebeu um marca-página aí do Projeto Missões, que a gente aproveitou para fazer uma publicidade aí. E aí você pode usar aí para marcar o seu livro aí, porque a parte do Richard Foster é bastante longa. Você recebeu aí também? Eu estou sem nenhum aqui. Deixa eu pegar um pequenininho. Posso pegar assim? Você recebeu aí também um papelzinho desse aqui que fala a respeito do Walk for Freedom. Quantos aqui já ouviram falar da A21? A A21 é uma organização internacional que trabalha contra a exploração sexual infantil e de adolescente, e escravidão de mulheres, escravidão sexual ao longo do mundo. Eles têm um trabalho muito legal. O ano passado eles fizeram, na verdade eles fazem em vários locais, e esse ano vai chegar no Brasil. Então no dia 14 de outubro, vale a pena você levar a sua igreja lá. Vai ser uma marcha que eles vão fazer, e aí eles colocam aquela fita na boca, tem camiseta, todo mundo dando camiseta, protestando e fazendo uma mídia para trazer a conscientização desse tema de abolir a escravidão. E aí, em cada passo, a gente pretende que isso saia
na mídia, enfim, isso, a gente faça um barulho em relação a isso, porque é grande o número de casos que isso acontece. O ano passado eles fizeram em Londres com a Hillsong, esse ano tem várias igrejas envolvidas, e seria muito legal se a gente conseguisse levar nossos ministérios para fazer parte disso aqui. 14 de outubro é no meio de um feriado, mas é uma data internacional, então por isso que foi mantida aqui no Brasil. Então só fica aí esse papelzinho para você, seria muito legal. Eu esqueci de falar o local, né? Vai ser na Paulista e todo mundo tem que estar de preto, mas também a gente tem camisetas. Caso você se interesse, para a gente não perder tempo nisso, caso você se interesse mais e queira levar a sua igreja, o seu grupo de adolescentes, enfim, você fala com a gente no final, a gente fala para você, tem um grupo no WhatsApp de várias igrejas, tem MOSP, tem a Monte Sião, tem a Pier 49, tem várias igrejas, Projeto 242, várias igrejas trabalhando em prol desse assunto aqui. Beleza? Alguém tem alguma dúvida aí em relação ao material? Não? Vamos seguir aqui então. Deixa eu marcar meu tempo aqui. Vamos lá. O tema de hoje é a espiritualidade do líder. Nós escolhemos esse tema para ser o primeiro da nossa conversa aqui, do nosso treinamento aqui, com um propósito. Por quê? Porque primeiro nós queremos falar a respeito da vida pessoal do líder. E aí depois a gente quer falar do trabalho desse líder. Então nós acreditamos aqui que Deus quer primeiro avivar o nosso coração, para depois avivar a obra das nossas mãos. Então quem crê aqui que Deus quer avivar o nosso coração em primeiro lugar e que quer líderes na presença dEle, no altar dEle, com uma espiritualidade saudável, produtiva, para que seja essa expressão no seu ministério local e no trabalho que você faz. Então, eu queria que você tivesse essa expectativa aí no seu coração do que Deus quer fazer na minha e na sua vida aqui hoje. Hoje nós vamos falar aqui de você e de mim, nesse tema principal. A gente vai falar da nossa vida com Deus, nossa relação com Deus. Quando a gente fala aqui a respeito de a espiritualidade, é um tema que estão gostando de falar aí agora, espiritualidade aqui, espiritualidade ali. Não está só no meio da igreja esse nome, mas está no mercado de trabalho, enfim, na psicologia. Quando a gente fala aqui a respeito de espiritualidade, a gente está querendo dizer a respeito da vida pessoal do líder com Deus. E como ele expressa essa vida ao seu redor e às pessoas ao seu redor, e como ele expressa a própria vida onde ele está. Então toda vez que a gente falar sobre espiritualidade, você imagina isso. A sua relação com Deus, a sua vida cristã, o seu mundo, vamos dizer assim, interior. Nós vamos falar aqui do que você vai fazer, mas vamos falar aqui do que você é, da sua essência, do seu coração, da sua vida e daquilo que Deus quer fazer dentro de você e dentro de mim e dentro de nós como líderes de jovens. Queria orar mais uma vez. A gente acredita que esse tema aqui não é só algo técnico, mas a gente acredita que isso é algo espiritual que Deus quer fazer na nossa vida. Então, abaixe sua cabeça, vamos orar aí mais uma vez. Senhor, nós te agradecemos mais uma vez por esse momento aqui, Pai. Obrigado porque aqui está o seu povo, Senhor. O povo que o Senhor escolheu, Pai, a dedo, Senhor, para que estivesse aqui, para que cumprisse um propósito, Senhor, na igreja local, como o Senhor colocou cada um aqui no posto, Senhor. Nós te agradecemos porque não tem ninguém aqui, Senhor, digno de estar aqui, Pai. Nós não fomos chamados aqui pelos nossos méritos, Senhor, mas nós somos chamados aqui apesar dos nossos deméritos, Senhor. Então nós te agradecemos. Se estamos aqui, Pai, é pela graça do Senhor, Pai. Que o Senhor dê sabedoria para mim, Senhor, para conseguir conduzir esse tema. Uma alegria, um privilégio, Senhor, tratar e falar temas a respeito da vida do líder, Senhor. Povo que o Senhor escolheu, Pai, com carinho, Senhor, com dedicação, com cuidado. Não é qualquer um que o Senhor olhou aí de cima e apontou para ser alguma coisa, mas o Senhor quer pessoas, Pai, específicas para tomarem conta do ministério que tem no seu coração, Pai. Então nós te agradecemos pela vida de cada um e pedimos para que o Espírito Santo, Senhor, esteja aqui no nosso meio agora, Senhor, avivando os nossos corações, Pai, avivando a nossa vida interior, avivando a nossa espiritualidade, Senhor, movimentando, Senhor, produzindo coisas dentro de nós, Senhor, para que a gente seja cheio da sua glória, cheio da sua presença e saia daqui, Senhor, avivados, renovados, revitalizados pela sua palavra e pelo seu Espírito Santo, Pai. É isso que nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Aleluia. Você pode acompanhar aí com o material, eu vou seguir o material aqui com vocês. Estamos vivendo hoje num momento de crise de liderança.
Então essa crise que permeia no meio da liderança, ela vai desde os palácios, desde os lugares mais ricos até as comunidades mais pobres. É uma crise que tem pegado toda a sociedade, independente do status, independente da classe econômica, independente de qualquer outra coisa. Essa crise ela está presente nos poderes executivos, a gente tem visto aí na televisão e nos nossos jornais, no poder legislativo, no poder judiciário, na igreja e na família. Nós vivemos um momento de crise geral em relação à liderança. A crise de liderança talvez seja a crise mais aguda que nós estamos enfrentando nos dias de hoje. Saiu uma pesquisa recente que eu dei uma olhada num site que diz que existem as 3 classes mais desacreditadas. E essas 3 classes hoje são políticos, policiais e pastores, incluindo líderes religiosos. Isso é triste, isso é alarmante, isso é perigoso, quando coloca, infelizmente, a Igreja de Jesus, onde deveria ser o reflexo do oposto, coloca junto com políticos, policiais e por aí vai. É muito triste a gente fazer um diagnóstico, e agora falando a respeito de igreja brasileira em específico, é muito triste a gente fazer um diagnóstico dos líderes da igreja e ver que há muitos líderes cristãos, por exemplo, não convertidos no ministério. Não vocacionados para aquilo que faz, confusos emocionalmente, perdidos doutrinariamente. A gente observa líderes incrédulos, observamos líderes preguiçosos, observamos líderes em pecado, trabalhando no ministério. É preciso que a gente volte um pouco os nossos olhos para as Escrituras, para a Palavra de Deus, e a gente entenda aí os requisitos, o estilo de vida e o compromisso que um líder cristão deve ter. E aí a gente lembra que a espiritualidade do líder, ou seja, a vida com Deus do líder, ele é um tema de extrema importância quando a gente trata a respeito de treinamento e capacitação de líderes. Por quê? Porque é impossível, diante da ótica bíblica, você capacitar um líder para ser relevante, para ser frutífero no ministério dele, se não passar pelo tema da espiritualidade e da vida cristã desse cara com o Deus que ele serve. Nós entendemos pelas Escrituras que Deus ele se importa muito, mas muito, eu queria ter colocado isso aí em negrito, mas muito, com os homens e mulheres, com a vida com Deus desses homens e mulheres que Ele mesmo escolheu para cumprir a sua obra. Ele não escolheu, Ele escolheu a gente apesar dos nossos deméritos, apesar das nossas falhas, mas Ele colocou alguns requisitos, alguns compromissos e alguns estilos de vida que eu e você temos que cumprir para estar no posto que Ele nos colocou. Amém? Referência a Atos 20, depois você lê aí na sua casa, referência a Atos 20, 28, nós entendemos então que o líder que não cuida da sua espiritualidade, ele está totalmente desqualificado para cuidar da espiritualidade da igreja. Em outras palavras aqui, você líder de jovem, você líder de ministério, você líder de adolescente, você está desqualificado para cuidar do seu ministério se você não cuida da sua própria espiritualidade. Um verdadeiro líder, ele mantém um profundo relacionamento com Deus. E isso não é somente uma bênção para nós, porque é uma bênção a gente ter um relacionamento com Deus, certo? Todo mundo aqui concorda com isso? Mas também ele é uma exigência que Deus colocou para aquelas pessoas ocuparem aquele posto de liderança, da sua igreja, da sua noiva, da menina dos seus olhos. Andar com Deus é mais importante do que trabalhar para Deus. Essas próximas frases aqui são algumas verdades que eu queria que ficasse hoje cravado aqui no seu coração. Andar com Deus é mais importante do que trabalhar para Deus. A maior prioridade da liderança da igreja não é fazer a obra de Deus, mas é andar com o Deus da obra. Deus é mais importante que a sua obra. Por isso, vida com Deus precede, antecede trabalho para Deus, ministério de Deus. E aí nós lembramos que Jesus ele chamou os seus 12 apóstolos, seus 12 discípulos primeiro para estar com eles. Depois vocês dão uma olhada lá na Bíblia. Primeiro ele chama aqueles caras para estarem ali com ele. E depois de um tempo de preparação, de capacitação, ele envia os seus líderes para pregar e para continuar o seu legado aqui na terra. Então, Jesus antes quis que aqueles caras estivessem com ele, colados nele, como aqueles discípulos amados que encostavam a cabeça ali no peito de Jesus,
para depois fazer aquilo que Jesus tinha que ele fizesse. Comunhão com Cristo é o alicerce para o trabalho para Cristo. Nós só podemos nos levantar diante dos homens, ou seja, servir os homens, nos colocar à disposição dos homens, se primeiro nós nos ajoelharmos diante de Deus. Só podemos levantar para liderar uma igreja se primeiro nós nos prostramos nos pés de Cristo. Deus ele está mais interessado em quem nós somos, em quem eu sou, em quem você é, do que com aquilo que você faz. Essa é uma verdade que a igreja precisa defender e combater isso. Porque, na verdade, o mundo capitalista lá fora fala, tô nem aí para quem você é, eu quero que você produza. E a gente, às vezes, pega essa mentalidade e leva para a igreja. Então, independente do que eu sou, de como eu estou vivendo, de como eu estou andando, como eu estou caminhando, o importante é eu produzir. Eu produzindo, meu ministério estando bombando, meu ministério tendo sei lá quantos jovens, quantos adolescentes, tá ótimo. Por quê? Porque eu estou produzindo. E o pior, as pessoas olham para a gente e vem o resultado, mas não olham a nossa vida. Então a gente é mais cobrado, às vezes, pelo que a gente dá de resultado, do que por aquilo que nós somos e nós vivemos. Quantos aqui, não sei se precisa levantar sua mão, mas já recebeu uma advertência por terem tantos jovens ou adolescentes nas suas igrejas, mas nunca recebeu uma advertência por você ter feito algo errado? Não precisa levantar, mas eu já estou levantando a minha mão. Então, às vezes, as pessoas olham para a gente mais por aquilo que nós produzimos e não por aquilo que nós somos. E essa é uma verdade que nós temos que... Isso é uma mentira, na verdade, que nós temos que combater. Deus ele se interessa mais com quem você é e como você está do que com aquilo que você faz. Ele não quer um ativismo vazio, mas ele quer vida no altar. Ele não quer títulos inúteis para Deus. Ter um nome ou não de liderança, faz a mínima. Ele não importa com títulos inúteis, mas ele quer a nossa cabeça deitada no peito dele, escutando do mestre, assim como aquele discípulo amado. Tem uma frase do Hernandes Dias Lopes que diz assim: hoje estamos precisando de homens que se comprometam mais com Jesus. Se a liderança não andar com Deus, o rebanho não vai andar. A igreja é um reflexo da sua liderança. Se a liderança falha, o povo falha. Se o líder não estiver na frente, o rebanho não terá ânimo. Diante dessas verdades aqui, nós queremos destacar hoje aqui alguns personagens bíblicos, alguns líderes bíblicos, e principal, a espiritualidade desses líderes, para que a gente aplique na nossa vida, para que a gente tenha uma reflexão e a gente saia daqui animado, renovado e inspirado por Jesus. Amém? Só abrir esse copinho d'água aqui. Vamos lá então. Primeiro, vamos falar a respeito da espiritualidade de Jó. Jó e a revelação. Esse é o primeiro. Você pode acompanhar na sua apostila, Jó 42:5. Jó 42:5 diz assim: antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora te vejo com os meus próprios olhos. Passagem conhecida a respeito da vida de Jó, onde no final da vida de Jó, com tudo aquilo que aconteceu, Jó olha para Deus e fala: olha, antes eu só conhecia você do que falaram por aí, ou do que eu escutei por aí, mas hoje eu vi você com os meus próprios olhos. A partir de hoje eu tive uma experiência com esse Deus. Então, primeiro nós vamos falar é que a imagem que nós temos de Deus Pai, ou seja, da Trindade, obrigado, Gusti, tanto do Pai, quanto do Filho, quanto do Espírito Santo, a imagem que nós temos desse Deus e dessa Trindade, ela vai influenciar totalmente e profundamente a nossa espiritualidade, a nossa vida cristã e a nossa relação com esse Deus. Nós entendemos que nós nunca temos uma imagem neutra a respeito desse Deus na nossa cabeça. Nós sempre temos uma imagem que nós construímos, e nós construímos essa imagem ao longo da nossa vida, desde o dia que nós nascemos, de acordo com as nossas experiências que nós temos, desde o dia que nós nascemos até o dia que temos hoje. Então, a imagem que nós vamos formando de Deus na nossa cabeça não é algo neutro, é algo que a gente construiu. De algum lugar nós escutamos, absorvemos, ouvimos falar e criamos essa imagem na nossa cabeça. Assim como Jó tinha antes de toda aquela experiência que ele teve. Tudo que nós temos contato, isso a psicologia explica um pouco, mas tudo que nós temos contato influencia positivamente ou negativamente na imagem
que você tem a respeito desse Deus. Então você pode pensar aí a respeito do seu contexto cultural, contexto regional, social, econômico, religioso ou familiar. Tem alguém aqui que não é de São Paulo, que veio do interior ou de outro estado? A gente sabe que, por exemplo, a imagem que nós trouxemos... Eu sou de Goiás. Alguém aqui é de Goiás? Não, né? Eu não vim com a minha bota hoje, com o meu cintão de fivela, meu chapéu. A gente sabe que, por exemplo, a questão regional e a questão de contexto, por exemplo, a imagem que um goiano, vamos dizer assim, tem a respeito de Deus é muito diferente da imagem que um paulistano tem a respeito de Deus. E imagina isso, então, nas famílias. Você que foi criado numa família X, de um jeito X, tem uma imagem totalmente diferente da imagem do que eu tive na minha família, que fui criado totalmente diferente. Então, nós temos imagens diferentes a respeito desse Deus na nossa cabeça, de acordo com as nossas relações e com as nossas experiências. Jó, ele teve uma imagem distorcida a respeito desse Deus, antes de tudo que ele viveu e que ele passou. Antes, ele tinha só ouvido falar de Deus, quando a gente leu aqui no versículo. Ou seja, ele tinha uma imagem construída na cabeça dele, a partir das coisas que ele ouviu e das coisas que ele viveu. Jó, até que ele teve uma experiência verdadeira com esse Deus, e uma revelação pessoal e íntima com esse Deus, e isso transformou a história dele. E é isso que nós precisamos. Nós lembramos também, quantos lembram aqui a passagem de Mateus 16, que conta ali a passagem que Jesus vira para os seus discípulos, reúne os seus discípulos ali e fala assim: quem aí estão dizendo que eu sou? E aí eles respondem: uns dizem que você é Elias, uns dizem que você é João Batista, uns dizem que você é profeta. E aí Jesus vira para eles e fala assim: mas e vocês? Quem dizem que eu sou? E aí Pedro, naquela sempre à frente, sempre à frente dos outros, fala lá: não foi carne nem sangue, você é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus vira para ele e fala assim: tu és Pedro, e não foi carne nem sangue que te revelaram essas coisas, mas foi o Espírito Santo que te revelou essas coisas. Nós entendemos que nós precisamos dessa revelação pessoal, assim como Pedro. Nós precisamos não ouvir falar a respeito de Jesus, não escutar o que os outros estão dizendo a respeito de Jesus, ou a respeito do nosso Deus, mas nós precisamos de uma revelação direta, pessoal e íntima do Espírito Santo, e que só o Espírito Santo pode fazer no nosso coração. Nós somos totalmente dependentes dele, que até a imagem e a revelação que nós precisamos para caminhar e ter uma espiritualidade saudável, nós dependemos do Espírito Santo, tirar essa coisa dos nossos olhos e aplicar essa revelação no nosso coração. E essa não é uma que a gente vai ter no coletivo, é algo que a gente vai ter no nosso pessoal. Eu li uma vez um artigo que falava a respeito da espiritualidade órfã. O autor dizia a respeito da possibilidade de nós vivermos uma espiritualidade cumprindo todas as exigências e cumprindo todas as disciplinas espirituais, sem a revelação desse Deus como um pai amoroso na nossa vida. E aí nós andamos sem saber que nós somos filhos, então não vivemos com a identidade de filho. O problema de termos uma imagem distorcida de um pai amoroso é que nós não vivemos a identidade de filhos que alegram o pai. Para esse autor, é fácil nós vivermos a nossa vida cristã com a revelação de outros de quem é o nosso pai, assim como um filho que nunca conheceu o seu pai, mas tudo aquilo que ele tem foi que ele escutou a respeito dele por sua mãe ou para as pessoas em sua volta. Saber sobre Deus é diferente de conhecer a Deus. Eu acho que aqui todo mundo sabe dessa diferença entre saber e conhecer. Teve uma época que veio um pregador aqui na vila e ele pregou exatamente a respeito da diferença do saber a respeito de Deus e do conhecer a Deus. E aí ele conta que uma vez perguntaram para ele a respeito de qual que era a diferença de saber a respeito de Deus e conhecer a Deus. Aí ele deu um exemplo muito fácil que ficou marcado na minha cabeça, que é, ele falou assim: olha, se você me perguntar se eu sei coisa a respeito de Tóquio, eu vou te falar que sei, porque eu posso ir no Google, eu vou lá e coloco assim, Tóquio, aí vai ter população, contexto, cultura, pontos turísticos, nacionalidade, língua e tudo mais. Então eu posso dizer que eu sei a respeito de Tóquio. Mas se você me perguntar, e você conhece Tóquio? Eu falo, não conheço Tóquio, nunca fui lá, nunca tive experiência lá. E ele dizia que com Deus é essa mesma coisa. A gente às vezes sabe a respeito de Deus, mas nós não conhecemos a Deus de verdade. Então tem uma profunda diferença entre essas duas coisas, e é o que nós precisamos. Nós não precisamos aqui sermos líderes que sabem a respeito de Deus,
mas nós precisamos ser líderes que conhecem a Deus e conhecem no íntimo, no pessoal, e tem uma revelação específica no nosso coração a respeito de quem é esse Deus maravilhoso. Então nós precisamos analisar o nosso coração e buscar cada vez mais ver a Deus nos nossos próprios olhos, como Jó, e conhecê-lo Ele com o nosso próprio coração, e não sobre aquilo que nós escutamos. Eu queria que você parasse para pensar um minutinho a respeito da imagem que você ou teve ou tem a respeito de Deus. Porque às vezes a sua imagem de Deus foi construída onde você pensa que Deus é aquele juiz que está lá no trono, que está louco para te fulminar, que está louco para bater o martelo em você quando você faz alguma coisa errada. Ou outros às vezes têm uma imagem de Jesus como aquele Jesus hippie, né? Paz em love, assim, peace and love, que não te exorta, não te faz nada, você pode viver sua vida de qualquer maneira, porque a graça sobre a graça, então a graça superabunda, e isso também não existe. Ou você pode ter a imagem de um Deus criado a respeito da relação que você teve com seu pai. Às vezes você teve uma relação muito boa, ou às vezes você teve uma relação ruim com seu pai. E isso faz com que você tenha uma imagem a respeito desse Deus. Ou, enfim, a gente tem inúmeras maneiras de criar imagens a respeito desse Deus, e eu queria que você parasse um pouco e pensasse, qual a imagem verdadeira que eu tenho desse Deus? Será que eu tenho ouvido falar a respeito dele? Ou eu construí uma imagem a respeito dele por aí? Ou eu o conheci mesmo e tive uma experiência que transformou minha vida, que é a revelação do Espírito Santo no meu coração e no meu íntimo? Vamos seguir. Segundo ponto que a gente quer falar a respeito da espiritualidade de Moisés. Moisés e a intimidade. Leia aí comigo na sua apostila. Êxodo 33 diz assim: Ora, Moisés costumava tomar a tenda e armá-la para si, fora, bem longe do arraial. Ele chamava a tenda da congregação. Todo aquele que buscava ao Senhor saía à tenda da congregação, que estava fora do arraial. Falava o Senhor a Moisés, face a face, como qualquer fala a seu amigo. Disse o Senhor a Moisés: Farei também isto que disseste, porque achaste graças aos meus olhos, e eu te conheço pelo teu nome. Então ele disse: Rogo-te que me mostres a tua glória. Todos nós aqui conhecemos a história desse líder, Moisés, que foi o líder usado por Deus para libertar o povo lá do Egito e levar eles a caminho da terra prometida. E a gente vê, quando você olha aí a história de Moisés e a vida de Moisés, você vê que esse cara, ele separava tempo para estar a sós com Deus. Esses versículos aí que a gente leu primeiro mostra isso, que Moisés separava tempo para ficar a sós com Deus, buscar a presença dele e ser cheio e ser encharcado dessa glória de Deus. Moisés, ele tinha uma intimidade, algo próximo com esse Deus. O texto aqui que nós lemos fala que eles tinham uma relação de amigos. Um conhecia o outro, um falava com o outro, um chamava o outro pelo nome. Uma relação apaixonada, uma relação próxima, uma relação íntima. Isso era prioridade e centralidade na vida de Moisés. Nós precisamos também estabelecer, pessoal, essa prioridade na nossa vida hoje. Nós precisamos andar em intimidade com Jesus e investir tempo a sós com Ele. E isso é uma grande dificuldade, principalmente para nós que moramos em São Paulo. Nós precisamos separar um tempo para ficar sós com Deus, como Moisés fazia, onde nada nem ninguém pode atrapalhar, onde o seu celular não pode apitar, onde o WhatsApp não vai te incomodar, onde ninguém vai te tirar, ou nada vai substituir, ou nada vai roubar o seu tempo a sós com aquele Deus. Nós pensamos na quantidade de trabalho que esse líder Moisés tinha para fazer e tinha para realizar, e ele adotou uma prioridade na vida dele. Ele adotou algo que era central na vida dele. Eu primeiro passo o tempo a sós com Deus. Em primeiro lugar, a minha intimidade. E depois o meu trabalho. A história diz que saíram do Egito, junto com Moisés, cerca de 2 milhões de homens. Fora crianças e mulheres. Se você fizer a conta aí, vai dar cerca mais ou menos de 6 milhões de pessoas. Então você imagina um cara que lidera 6 milhões de pessoas. E não eram pessoas qualquer, né? A gente sabe. Eram pessoas rebeldes, eram pessoas difíceis, assim como nós, assim como a gente é durão, a gente às vezes é cabeça dura. Mas esse cara tinha 6 milhões de pessoas para liderar, e ele separava tempo para Deus, ele ia, separava, sentava lá com Deus, conversava com Deus, e depois ele descia para falar com o povo o que Deus tinha falado para ele. Esse dia eu estava pensando a respeito daquela passagem de busquem o reino de Deus em primeiro lugar, e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Isso fala para a gente a respeito de prioridade. Eu acho que é algo que a gente precisa repensar. Aquilo que nós amamos, nós fazemos de prioridade, certo? Eu não posso dizer para minha esposa, levanta a mão aí, minha esposa. Levanta a mão aí. Eu não posso falar para minha esposa, eu te amo, e não ter ela como prioridade e não passar tempo com ela. Isso não faz sentido algum. Então, se nós falamos que nós amamos a Deus e que nós queremos uma intimidade com Deus, mas nós não priorizamos a Deus e um tempo a sós com Deus,
a gente está falando mentira, certo? Então, esse texto que eu falei, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas, isso quer dizer a respeito de prioridade para a nossa vida. Sabe qual é o problema? Hoje em dia nós estamos buscando as coisas que vão nos ser acrescentadas e estamos acrescentando o reino de Deus. E não é isso que o versículo fala. Busquem primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. E buscar o reino de Deus diz a respeito da gente primeiro buscar o rei em primeiro lugar. E depois o reino vem como consequência da presença desse rei. E a justiça, uma expressão daquele reino também. A gente não pode trocar essas prioridades, a gente não pode inverter essas coisas. Nós precisamos separar tempo e priorizar tempo com Deus na nossa vida. Amém? Quem está acordado aí, levanta a mão. Amém. O ativismo, ele é um dos grandes desafios para os líderes dos dias de hoje. Às vezes o ministério ele demanda tanto trabalho, que a gente entra num ritmo tão frenético que a gente nem percebe. E quando a gente vê, a gente perdeu Jesus de vista no meio do nosso ministério. Eu queria lembrar mais uma passagem, onde, quantos aqui lembram na referência lá de Lucas 2, quando a Maria, José e o menino Jesus vão com aquele povo para Jerusalém festejar lá, e na volta do caminho, de repente, Maria e José olham para o lado, olham para o outro, cadê o menino Jesus? O menino Jesus sumiu. E aí eles ficam desesperados, começam a procurar Jesus, procuram ali no meio dos parentes, procuram ali no meio daquele movimento, procuram ali naquelas coisas todas, e quando eles viram, perdemos o menino Jesus de vista. O que eles fazem? Voltam para Jerusalém e encontram Jesus aonde? No templo, ensinando o povo com autoridade. Sabe, às vezes a gente vai caminhando na nossa vida cristã, e quando a gente percebe, trabalhando muito no ministério, servindo muitas pessoas, e quando a gente percebe, a gente perdeu Jesus de vista. O que a gente precisa é fazer como Maria e José. Maria e José. É dar uma pausa na nossa caminhada e falar, cara, perdi Jesus de vista, é preciso voltar. E quando a gente volta aquele caminho, a gente vai encontrar Jesus no mesmo lugar, ensinando e querendo que a gente esteja ali nos pés dele para ele ensinar a gente novamente. Não podemos perder Jesus de vista. E esse é uma tentação muito grande da gente que trabalha no ministério e serve no ministério de um ritmo frenético. Não vamos perder Jesus de vista. Tem uma frase de um líder que chama Bill Hybels. Alguém já ouviu falar de Bill Hybels aqui? Bill Hybels é um líder americano muito bom em relação à liderança cristã. Vale a pena você procurar livros, podcasts, tem muito material dele. Ele diz assim: o ritmo no qual estou fazendo a obra de Deus está destruindo a obra de Deus em mim. Às vezes o ritmo que nós estamos fazendo as coisas para Deus está destruindo aquilo que Deus quer fazer na minha vida e na sua vida e no nosso coração. É tempo da gente parar, com Maria e José, olhar para trás e sentar aos pés de Jesus e receber de Jesus novamente. Não tem como você ser um líder se você não tiver a espiritualidade de Moisés e a sua intimidade. Terceiro, a espiritualidade de Davi e a meditação. Diz assim, Salmo 1 e Salmo 119. Como eu amo a tua lei. Medito nela o dia inteiro. Salmo 1 que todo mundo conhece. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Davi, o rei de Israel, ele era um cara apaixonado pela lei de Deus. Ele era um cara apaixonado por aqueles escritos que na época constituíam ali a lei de Deus. Ele era apaixonado. Ele escreveu inúmeros salmos, inclusive a gente tem alguns só deles, porque esse cara escreveu muita coisa, do quanto ele era apaixonado e quanto ele era amante da palavra de Deus. E ele era um líder, liderava a nação de Israel. Ele não somente lia a lei de Deus, como diz aí no versículo, mas ele meditava com paixão, com intensidade, com constância. Ele se deleitava na palavra de Deus, ele se alegrava em ler, em mastigar, em passar tempo, em refletir, em meditar na lei de Deus, e que para a gente hoje é a Bíblia. E aí eu queria fazer só uma observação importante aqui, que a palavra meditar, aqui do Salmo 1, se você for buscar lá do original, lá do hebraico, você vai ver que a palavra meditar, ela traz a ideia de ruminar. Eu que sou lá de Goiás, eu sei que ruminar, o cavalo e a vaca, eles não comem como a gente come, né? Então eles mastigam aquela grama,
engole, aquela coisa vai para o seu estômago, ela volta de novo, ele mastiga, mastiga, mastiga. Isso é o ato de ruminar. E a palavra aqui que Davi está colocando aqui no meditar na sua lei dia e noite, ele está querendo trazer a ideia de ruminar. Ruminar é comer por longo tempo, gastar tempo mastigando, e mastigando, e mastigando, e engolindo, e mastigar novamente. Traz a ideia de não uma leitura rasa, superficial, aleatória, aquela caixinha de promessas que você pega a Bíblia ali, ó, e abre, opa, Deus falou, fechou. Não, Deus não falou, deixa eu abrir de novo. Não é isso, não é a ideia que ele traz aqui, é meditar, é se deleitar, é passar tempo com a palavra de Deus. Isso nós entendemos, então, que é tempo de nós nos apaixonarmos novamente pela Bíblia. É tempo da gente se empenhar como Davi se empenhava, de se deleitar como Davi se deleitava. É tempo da gente voltar às Escrituras. Eu não sei quantos sabem, mas esse ano, 2017, nós completamos 500 anos de reforma. E lá em 1517, Martim Lutero cravou lá no castelo de Wittenberg as 95 teses contra a Igreja Católica, era a igreja daquela época, cristã daquela época. E um dos legados que essa reforma protestante deixou para a gente é o sola Escritura. Alguém já ouviu falar sola Escritura? Quer dizer somente as Escrituras. E o que quer dizer esse conceito defendido pelo pessoal da reforma? Era o voltar para a primazia das Escrituras e sua autoridade, inerrância, confiabilidade, valor, utilidade, honra, reverência e por aí vai. Outro reformador conhecido, que era João Calvino, ele diz assim: devemos dar à Escritura a mesma reverência que damos ao próprio Deus. Eu lembro que a primeira vez que eu escutei essa frase, eu estava no seminário e essa frase mexeu com a minha vida. E eu parei para pensar que a reverência e o temor e o respeito que eu dava para Deus era diferente do respeito e da reverência e da honra e do amor que eu dava à palavra de Deus. E aí eu fiquei um dia meditando, mas espera aí, como eu posso dizer que eu amo esse Deus se as coisas que Ele mesmo falou eu não dou valor nenhum para aquilo? E aquilo ali mexeu com a minha vida ali no seminário, e a partir daquele tempo eu renovei e dei uma revitalizada aí na minha vida pessoal com Deus, porque nós entendemos que se a palavra é desse Deus, e Ele deu para que a gente consultasse e conhecesse Ele a partir daquilo ali, então é dever nosso também conhecer e amar aquilo ali, e reverenciar aquilo ali. E aí nós paramos para dar uma analisada na igreja brasileira, não só na igreja brasileira, mas no evangélico no geral. Nós observamos que nós vivemos num tempo complicado a respeito de Bíblia. Nós vivemos num tempo assim, de analfabetismo bíblico, se eu posso falar total, mas talvez parcial, total, assim. Eu preciso contar uma história, porque uma vez a gente fez um torta na cara com tipo um quiz bíblico. E aí a gente falou assim, não, vamos colocar umas... Porque eu todo empolgadão, época seminarista, achando que era o cara da Bíblia, né? Não manjava nada, mas... pensava que manjava. E aí falou assim, não, vamos fazer umas perguntinhas bem básicas assim lá no quiz, só para a gente ver a meleca acontecer mesmo. Torta na cara, torta na cara, torta na cara. Aí a gente fez uma das perguntas, quem era o personagem bíblico que caminhou com Jesus na água e depois começou a afundar? Aí ficou aquela interrogação na cara assim dos dois lá, interrogação, aí o desespero, vou tomar tortada, não sei o quê. Aí a pessoa levantou a mão, João! Pá! Aí falou, a gente não sabe nem quem foi o cara que caminhou com Jesus um pouco na água e depois afundou. E sem contar, tiveram outras bizarrices nessa torta na cara que a gente fez. Isso me deixou refletindo bastante do quanto nós estamos analfabetos na Bíblia. Então, às vezes, nos grupos de jovem, a gente sabe muito, quando a gente faz eu já tive essa experiência, quando a gente faz um debate no nosso grupo de jovens, no nosso grupo de adolescentes, principalmente no de jovens, você coloca lá política. A galera manja pra caramba, fala ali com prioridade, leu pra caramba, ou fala ali sobre qualquer outro tema, sabe pra caramba ali, administração, engenharia, a galera sabe, a galera é boa, mercado de trabalho, mercado financeiro, psicologia, temas atuais, a galera sabe. Lança um debate a respeito de alguma coisa bíblica pra você ver. A galera patina que é uma beleza. Nós precisamos voltar os nossos olhos para as Escrituras. Tanto do povo quanto dos líderes, nós temos enfrentado esse analfabetismo bíblico. Isso não é só por falta de... Isso é uma opinião minha. Eu não acho que isso é só por falta de ensino de teologia e de estudo nas igrejas. Porque a gente tem. A gente tem a Bíblia hoje, que se a gente quiser, a gente corre atrás.
mas é talvez porque os pastores e os líderes, eles não têm se alimentado do pão do céu. Se eu não me alimento da Bíblia e faço dela uma prioridade, uma centralidade na minha vida e no meu ministério, como que a minha igreja vai ser amante daquela palavra de Deus ali? Não tem como. O povo amava a Bíblia a lei no tempo de Davi, porque era um cara apaixonado na lei de Deus. Vamos lá. Tem uma frase aí que eu quero ler com vocês que diz assim, presta atenção: se temos uma geração fraca, bamba, instável e manipulável, a resposta é porque temos uma geração que não consegue seguir as recomendações de Paulo de 2 Timóteo e dos reformadores. Essa referência diz, a palavra de Deus, ela agora fugiu a palavra. Alguém tem a Bíblia aí para ler? 2 Timóteo 3. Inspirada por Deus. Exatamente. A palavra de 2 Timóteo é a palavra inspirada por Deus e ela é útil para ensinar o homem, para trazer aprendizado ao homem, enfim. Então, se só temos uma geração fraca, bamba, instável, é porque nós não temos seguido essas recomendações e nem o sola escritura dos reformadores. Nós conhecemos pouco, lemos pouco, estudamos pouco, meditamos quase nada. Queremos as ondas, os movimentos, as experiências, o pragmatismo. Preferimos as interpretações externas, as revelações de outros, as orientações clericais, o alimento mastigado e as palavras de gurus. Somos preguiçosos, ignorantes, analfabetos e meninos inconstantes. É tempo de voltar às Escrituras. É tempo de abraçar os seus benefícios e é tempo de honrá-la como honramos o próprio Deus. Amém. Vamos seguir então. Quem está vivo aí ainda? Levanta a mão aí. Quarto, a espiritualidade de Jesus. Jesus e a oração. Vamos lá. É muito conteúdo e eu queria que você absorvesse isso aí ao máximo. Diz assim em Marcos 1:35. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Durante os seus dias aqui na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas, diz lá em Hebreus 5. Nós entendemos a partir desses dois textos que a oração era um estilo de vida de Jesus. Não era uma prática esporádica, não é algo que ele fazia quando ele queria, não era algo que ele priorizava alguns momentos da sua vida, não era algo que ele fazia quando o negócio estava ruim para o lado dele. Mas Jesus ele tinha uma rotina de oração. Esse texto de Marcos aí, se você depois na sua casa der uma olhada aí, o panorama geral desse texto, é que Jesus ele se levanta no meio da madrugada depois de trabalhar muito. Foi um dia intenso de trabalho ali para Jesus e para os discípulos. E ele foi para um lugar deserto ali orar. E ele ali derramou o coração diante do Pai, porque ele entendia que a oração é o combustível da nossa vida espiritual. A pergunta que eu faço aqui, é possível ser um líder sem orar? E aí eu aperto um pouco mais o negócio. É possível ser um cristão sem orar? A oração e a palavra de Deus são os meios de graça de qual Deus deu para o seu povo para manter uma vida espiritual saudável e manter uma vida com Ele. E que Ele se revela através daquilo. Jesus deu grande importância à oração. E aí você depois acompanha as referências, eu vou falar só o texto corrido, você acompanha depois as referências aí, provando como Jesus tinha um estilo de vida de oração. Jesus, ele mesmo orou quando foi batizado, orou uma noite inteira antes de escolher os 12 apóstolos, ele se retirava para orar quando a multidão o procurava apenas atrás de milagres, ele orou antes de fazer uma importante pergunta aos discípulos, e também orou no Monte da Transfiguração, quando o Pai o consolou antes de ir para a cruz. Ele orou antes de ensinar aos seus discípulos a oração do Senhor. Jesus orou antes do acontecimento do túmulo de Lázaro e no túmulo de Lázaro. Orou por Pedro antes da negação. Orou durante a instituição da Santa Ceia. Orou no Getsêmani. Orou na cruz e também após a ressurreição. E hoje ele está orando por nós, como diz em Romanos. E se Jesus, que era santo, inculpável, puro, apartado dos pecados, ele orou continuamente, tinha uma rotina de oração, quanto mais a nós que não temos a natureza de Jesus, mas somos homens fracos e falhos. Nós precisamos gastar tempo orando. Primeiro pela nossa vida,
Porque às vezes nós temos também aquela síndrome de eu não posso orar por mim. Então, a gente está sempre olhando para as pessoas, sempre orando pelo ministério, olhando pela igreja, olhando para aquela outra pessoa, não sei o quê, e a gente esquece de orar para a gente. Ao mesmo tempo, a gente tem aquele outro oposto, que é aquele crente egoísta pra caramba, que tudo que ele faz é pedir para ele, só aproxima de Deus para pedir para ele. Esse não era o estilo de vida de oração de Jesus. Nós paramos para pensar aqui que um dos trabalhos mais difíceis na vida cristã e um dos mais negligenciados e ignorados por nós é a oração, é o ministério da oração. Isso talvez seja porque nós não conhecemos o poder da oração, porque talvez se a gente conhecesse o poder dessa arma que Deus deu para nós, a gente faria diferente, ou porque simplesmente nós não sabemos como orar. Isso não é algo a ser... Os discípulos também tiveram esse problema, porque lá em Lucas 11... os discípulos pedem para Jesus, Jesus, ensina-nos a orar. Talvez então a nossa oração aqui hoje tem que ser, Senhor, ensina a gente a orar. Senhor, eu não sei orar. Senhor, me ajuda a ser apaixonado pela oração. Senhor, me ajuda a amar a oração. Me ajuda a ser uma pessoa que ama passar tempo orando contigo, orando por mim, orando pelas pessoas. Mas, Senhor, me ensina a orar. Eu não sei nem orar, Senhor. Tem uma frase que eu gosto bastante, que eu também escutei lá no seminário, que diz assim: a oração é o grande privilégio que Deus nos deu em participar dos seus atos soberanos na história. Essa frase eu gosto muito. É como se nós... É como não, ela quer dizer que Deus é um cara que está trabalhando ao longo da história, está fazendo os seus atos soberanos, poderosos, maravilhosos ao longo da história, e Ele ainda dá o prazer e o privilégio de eu e você participar nessas coisas que Ele está fazendo. E a oração é uma alma tão poderosa que Ele, sendo tão soberano e controlando esse universo, e essa soberania maravilhosa e majestosa que Ele tem, que Ele dá o prazer e o privilégio de escutar a nossa oração e fazer conforme o que nós pedimos, que se for de acordo com a vontade dEle. E mais uma vez eu pergunto para você, é possível ser um líder sem orar? É possível ser um cristão sem orar? A Bíblia dá a resposta para a gente de que não é possível. Eu queria que você lembrasse, e depois na sua casa você faz um apanhado bíblico histórico, e você vai perceber que os homens que mais influenciaram o mundo, os homens que mais mudaram a história do mundo, foram homens de joelho no chão, foram homens de oração, foram homens de súplica, de lágrimas. E aí eu queria que a gente refletisse talvez hoje a igreja brasileira precisa disso. Precisa mais de choro, mais de lágrima, mais de joelho no chão, mais de se prostrar e se rasgar diante do Senhor. A gente, às vezes a gente vive em dois extremos aqui. Nós somos aqueles que, eu já comentei, às vezes aquele que só pede e é interesseiro, ou aquele que só pede para os outros. Vivemos naquele extremo. Nós não temos uma vida e um estilo de oração, e isso é uma marca extremamente importante de um líder que quer reger a igreja de Deus, um líder que quer trabalhar e servir a Deus. Vamos seguir aí? O último. Quem aguenta mais o último ponto aí? Dá um amém aí, dá um glória aí. Teve alguém que acordou antes das 7 horas hoje para vir? Uma galera. Alguém que acordou antes das 6:30 para vir? Alguém que acordou antes das 6 para vir? Meu Deus, Deus abençoe. Quem não dormiu, né? Quem não dormiu? Meu Deus. Quem chegou agora? Quinto ponto. A espiritualidade de Paulo. Paulo e o autoexame. Diz assim, 2 Coríntios 13, Gálatas 6 e 1 Coríntios 11, diz assim: examinem-se para ver se vocês estão na fé. Provem a vocês mesmos. Que cada pessoa examine o seu próprio modo de agir. Portanto, que cada um examine a sua própria consciência. O autoexame é uma prática espiritual importante na teologia paulina. Nós vemos nos ensinos e na abordagem, nos escritos de Paulo,
a importância que ele dava por esse autoexame. E o que a gente quer dizer com esse autoexame? O autoexame é a sua autoanálise, é o examinar você mesmo, é você examinar a sua própria consciência, é você ter um diagnóstico constante de você mesmo, de como está seu coração, e de como você tem caminhado, de como você tem andado. O autoexame é um olhar para dentro de nós com a ajuda do Espírito Santo, tendo Cristo como padrão. Não é nós mesmos olhar para nós mesmos e falar se eu concordo, se meu coração está bom, beleza, ou não, minha vida espiritual está não, mas é pedir auxílio do Espírito Santo para que Ele sonde o nosso coração, para que Ele examine nosso coração e para ver como nós estamos caminhando, tendo Cristo como padrão. O problema, às vezes, é que nós colocamos as pessoas ao nosso redor ao nosso padrão. Então, a gente vê aquela galera que está mal com Deus, e aí você fala, comparando com essa galera aqui, estou super bem. Na verdade, o que Jesus manda a gente fazer e o que Paulo nos ensina no autoexame não é isso, eu preciso da ajuda do Espírito Santo para fazer o diagnóstico, tendo Cristo, o homem perfeito, como padrão. Uma frase aqui diz assim: a inteligência intrapessoal consiste na habilidade de olharmos para dentro de nós e fazermos um diagnóstico honesto, realista e humilde de nossa situação diante de Deus e diante das pessoas. A partir desse diagnóstico, somos capazes de reconhecer nossos erros e pecados e buscar caminhos para o aperfeiçoamento e uma vida de serviço a Deus. Infelizmente, essa inteligência está cada vez mais rara. Visões de nós mesmos, otimistas demais, irreais e arrogantes, ocupam um espaço, deixando atrás de si um caminho de famílias destruídas, relacionamentos abalados, fracassos profissionais e, principalmente, descompromisso com Deus e com sua missão. Tem outra frase aqui de Charles Haddon Spurgeon que diz assim: cristãos, catequize o seu coração. Pergunte-lhe para ver se ele tem crescido na graça divina. Questione-o para ver se ele sabe alguma coisa sobre a piedade vital ou não. Examine-o, submeta o seu coração a um exame severo, para saber o que ele sabe e o que não sabe pelo ensino do Espírito Santo. Quando nós fazemos esse autoexame, nós conseguimos fazer o diagnóstico do nosso coração e ir nas áreas mais profundas do nosso coração, como diz aqui Charles Spurgeon, e ver como nós temos caminhado e como nós temos crescido na graça. O problema é que, às vezes, a gente acha que a nossa vida cristã está boa demais, está suficiente demais. Às vezes, a gente acha que não tem mais nada para a gente buscar. Às vezes, a gente acha que uma vida, não constante, mas digo, uma vida, medíocre, não no sentido pejorativo, mas medíocre e mediano, está suficiente. E o que o Spurgeon está falando aqui nessa frase é que a gente precisa examinar nosso coração para ver se a gente está crescendo na graça, porque a vida cristã é um crescimento diário, e não uma estagnação, e não uma constância. E eu creio que quando a gente parar para analisar a nossa vida e querer crescer cada vez mais nessa graça divina, Deus tem grandes coisas para derramar sobre a nossa vida. Amém? Conhecer a Deus, que é o primeiro ponto lá que nós colocamos, ele está correlacionado em conhecer a nós mesmos. Esse era um pensamento muito defendido. Quantos conhecem aqui Agostinho de Hipona? Santo Agostinho. Santo Agostinho, ele tinha essa filosofia, essa teologia dele, de que conhecer a Deus está correlacionado em conhecer a nós mesmos. E ele diz assim: permita-me conhecer a ti, ó Deus. Permita-me conhecer a mim mesmo. E isso é tudo. O que ele queria dizer com isso? Que quando nós conhecemos a Deus, ou quando nós temos um contato com esse Deus, Ele mesmo nos leva a conhecer quem nós somos, nos coloca em contato com as nossas dificuldades, pecados, limitações, personalidade, temperamento e virtudes. Porque nós entendemos que só quem nos criou consegue nos fazer enxergar quem nós realmente somos. Quantos lembram aqui da passagem lá de Isaías 6, onde Isaías conhece a Deus e tem aquela visão a respeito daquele Deus maravilhoso e tem aquela revelação de Deus? Ele, no mesmo momento, ele olha assim e fala assim: mas Senhor, me perdoa, porque eu sou um homem de lábios impuros e que mora no meio de um povo de lábios impuros. Quando nós conhecemos esse Deus, Ele mesmo revela para nós quem nós somos. Assim também como aquela passagem ali que eu falei a respeito de Pedro, quando Pedro fala: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Ele teve essa revelação. O que Jesus fala primeiro para ele é: e tu és Pedro,
e tu és Pedro. Eu te conheço, eu sei quem você é. Eu sei quem você é e eu posso sondar o seu coração e te mostrar quem você é. Quais são suas fraquezas, quais são as suas dificuldades, quais são os seus comportamentos, seus temperamentos, suas virtudes. Eu mesmo sou o único que posso dizer quem você é. O autoexame pelo Espírito, que esquadrinha o profundo no nosso ser, como diz lá em Salmo, ele nos leva à confissão, a quebrantamento, a humildade, a santidade e a equilíbrio. Essas são virtudes que nós precisamos na nossa vida cristã, pessoal. E eu acho que é algo que nós não temos encontrado se a gente faz um diagnóstico na igreja brasileira, no crente em geral. Então, se você quer um remédio para como que eu posso dizer, para tratar esse nosso interior quando a gente acha o autoexame, que nos leva à confissão, quebrantamento, à humildade, à santidade, a nos levar de volta ao caminho da santidade, à pureza e o equilíbrio, nós precisamos o Espírito Santo esquadrinhando o nosso coração e revelando para a gente quem a gente é. Para a gente terminar aqui, um desafio encontrado quando a gente fala de autoexame é o autoexame farisaico. O que a gente quer dizer com isso? Que nós corremos o risco de nos avaliar como o fariseu na parábola de Jesus em Lucas 8. Quantos lembram? Quando lá no templo chegam 2 caras para orar lá, e aí um primeiro é um fariseu, que com o nariz em pé fala assim: Deus, obrigado por quem eu sou bom demais, obrigado porque eu sou povo escolhido, obrigado porque não sei o quê. E ao mesmo tempo vem um publicano e olha, abaixa, se prostra ali e fala: Senhor, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim. Então, um perigo que nós enfrentamos é esse autoexame farisaico. É a gente olhar com os olhos de um narcisismo religioso para nós mesmos. E isso mata. Contemplar a nossa própria beleza sem a ajuda do Espírito Santo trará sérias consequências para a nossa vida. Só o Espírito Santo ele pode construir uma imagem de nós mesmos saudável, nem subestimada, nem superestimada. E aí eu queria pensar mais uma vez no contraste que nós encontramos na igreja brasileira. De um lado, nós temos, isso é mais para as igrejas mais históricas, nós olhamos aquelas pessoas que estão sempre de cabeça baixa: Senhor, tem misericórdia de mim, eu sou um pobre, eu sou um humilhado, me perdoa, Senhor, no Senhor, no Senhor, que ele tem uma imagem subestimada até demais dele mesmo. Senhor, eu sou impuro, Senhor, não sei o que, misericórdia, misericórdia. E para um outro lado, nós temos uma igreja que isso tende mais às pentecostais e neopentecostais, aquela que tem o nariz em pé e que chega no templo falando assim: não, eu sou conquistador, eu sou vencedor, eu nasci para não ser cauda, mas cabeça, eu sou o cara, Deus está a meu favor, Deus está à minha disposição, eu domino esse cara, eu comando, eu mando, eu sou o cara. Nós precisamos do Espírito Santo para balancear essa imagem que nós temos de nós mesmos. Porque a verdadeira espiritualidade chega para Jesus de joelhos, pedindo misericórdia de quem é, mas se levanta para trabalhar com o nariz em pé, sabendo que eu sou o Filho de Deus e nada pode contra os escolhidos de Deus. Frase para a gente terminar, de Spurgeon, diz assim: examinai-vos a vós mesmos, vão em frente, atravessem vocês mesmos, desde o início ao fim. Não fiquem somente sobre as montanhas do seu caráter público, mas vão para os vales profundos de sua vida privada. Não se contentem em navegar no rio largo de suas ações exteriores, mas sigam de volta o córrego estreito, até que vocês descubram o seu motivo secreto. Olhem não somente para o que o seu desempenho é, para o produto do solo, mas cavem o seu coração e examinem o princípio vital. Examinai-vos. Esta é uma palavra muito grandiosa, uma palavra que precisa ser considerada. E eu temo que hajam muito poucos dentro de nós que já chegaram até o peso desta exortação solene. Examinai-vos a vós mesmos. Charles Haddon Spurgeon. Vamos orar? Queria que você abaixasse sua cabeça. Como eu disse, nós entendemos que esse tema aqui é um tema só técnico, mas é um tema espiritual. Deus quer fazer algo na sua vida aqui hoje, Deus quer falar contigo aqui hoje, e espero que Ele tenha falado ao longo dessa palavra, dessa reflexão. E vai pensando aí no seu lugar, sobre essas coisas que nós falamos agora. Eu queria te fazer algumas perguntas. Como está a minha espiritualidade? Como estou nutrindo o meu homem interior? Quanto tempo tenho investido em intimidade com Jesus na leitura da palavra e na oração?
Quão saudável está o meu caminhar? E nós entendemos que hoje é tempo, hoje aqui, dia 16 de setembro, é tempo da gente se apaixonar de novo por Jesus, é tempo da gente dar um gás na nossa espiritualidade novamente, é tempo da gente examinar o nosso coração, é tempo da gente fazer o olhar interior agora, colocar diante de Jesus, se comprometer com Jesus. Nós sabemos que Deus não precisa dos melhores métodos, mas Deus precisa dos melhores homens. Nós entendemos que Deus não unge os melhores métodos e as melhores estratégias. Deus unge os melhores homens. Deus quer homens ungidos e não métodos ungidos no seu ministério. Queria que você orasse aí, eu queria chamar o Elder para fazer essa oração para a gente. Deus nos perdoa porque nós somos tão rápidos em julgar o nosso próximo, em perceber a falha do outro, em ver as coisas que não aconteceram como nós planejamos e, enfim, e nós temos tanta dificuldade, Senhor, em parar para olhar para nós mesmos e revermos a nossa vida e reconhecermos os nossos próprios erros. Nós somos, Deus, tão orgulhosos até diante do Senhor em dizer e reconhecer mesmo diante de Ti que precisamos melhorar, que às vezes nós estamos perto, mas ainda não estamos, na verdade, com o Senhor, nós estamos ainda com preguiça, Senhor, de nos aproximar e de Te conhecer mais, satisfeitos, Senhor, com o pouco que já conhecemos de Ti, sendo que o Senhor é um Deus infindável, Senhor, e às vezes temos até medo, Senhor, de que o Senhor revele quem nós somos de verdade. Temos vergonha das coisas que somos, Senhor. E eu te peço que o Senhor, que essa reflexão fale aos nossos corações, que isso nos ajude a mudar, Senhor, que isso me ajude a mudar, Senhor, que isso nos ajude a rever a nossa espiritualidade, Deus, não conforme os fariseus que faziam para que os outros vissem, que andavam com caras de doente para todo mundo ver que eles estavam de jejum, Senhor. Não, que não sejamos esses, Pai, que todo mundo enxerga que nós somos perfeitos, porque nós não somos esses perfeitos, Senhor. Nós somos aqueles que querem aprender a caminhar contigo, queremos aqueles que o Senhor realmente faça a boa obra primeiro em nós, para que nós possamos fazer um pouco da Tua obra também na vida dos outros também, Senhor. Em nome de Jesus, que nós estejamos abertos a isso, quebra o nosso ego, quebra a nossa forma, às vezes, orgulhosa de achar que sabemos tudo, que a nossa experiência vai à frente do Teu Espírito, Senhor. Tem misericórdia de nós. Nós queremos voltar a depender do Senhor, a precisar do Senhor. Deus, a contar com a Tua boa mão, a contar com o Teu favor, a contar com a Tua voz, com o Teu Espírito que age através daquilo que nós fazemos, Senhor. Em nome de Jesus, que nós possamos refletir realmente o que temos feito, como temos feito, e que o Senhor nos ajude na nossa caminhada contigo, e que nós possamos a cada vez mais nos aproximar de Ti, Deus, para que possamos nos identificar contigo e Te conhecer e Te perceber e perceber também o Senhor na nossa vida, Senhor. Em nome de Jesus, que essa espiritualidade, esse caminho nos leve a sermos um pouco mais parecidos com o Senhor, Deus, e que possamos, através disso também, Senhor, ser melhores cristãos, melhores filhos, melhores líderes, melhores liderados. Deus, em nome de Jesus, nós pedimos que o Teu Espírito realmente faça essa boa obra no nosso coração. E nós nos abrimos para isso, e que o Senhor nos faça realmente reconhecer no profundo do nosso coração as coisas que nós precisamos mudar. E que haja constrangimento no nosso coração, para que o Senhor realmente possa fazer morada e possa realizar a transformação verdadeira na nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Vou falar bem rapidinho. Não sabia que o Gui ia terminar falando de Isaías, mas esses dias eu estava lendo esse livro aqui, muito antigo já, não sei se você já leu, Porque Tarda o Pleno Avivamento. Muito legal, muito barato. Se for na condição, você vai pagar menos de R$5 nesse livro. Mas é um livro muito bom. E ele fala, num dos momentos dele, fala sobre Isaías.
bem nessa parte do chamado de Isaías mesmo, e diz assim que quando Isaías chegou diante de Deus, lá no versículo 6, capítulo 6, versículo 1, quando fala aqui, no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no alto sublime trono. Diz que o começo do chamado de Isaías foi ele olhando para o Senhor. E é interessante, né, que o primeiro passo de uma pessoa que... Eu sei que todos nós aqui, de algum momento, fomos chamados para servirmos, para sermos parecidos com Cristo, para servirmos ao próximo. E o chamado começa em olharmos para Deus, olharmos para o Senhor, o autor e consumador da nossa fé, olharmos para aquilo que Ele deixou para nós conhecermos, investirmos no nosso relacionamento com Ele. Então, Isaías estava num tempo que ele estava contemplando a grandeza, a santidade de Deus, um negócio muito louco. E aí, na sequência, já vem aquele texto, versículo 5, lá que fala assim, que ele olha para dentro de si, fala, ai de mim, que sou um homem de lábios impuros. E esse ponto que o Gui também comentou, que aprendermos a olhar para nós mesmos. Nós não somos verdadeiros cristãos se nós não temos um autoexame, se a gente não tem uma visão certa de quem nós somos de verdade. Gente, vamos ser sinceros, nós que até, vamos dizer assim, quando a gente trabalha na igreja, a gente tem uma tendência muito grande de não olhar mais para nós, de só ver o problema dos outros, e o defeito dos outros, e a crise do outro, e a gente tem dificuldade de perceber o que nós temos que mudar. Isso compromete a nossa liderança, isso compromete as pessoas que estão junto conosco demais, isso compromete mais ainda o nosso relacionamento com Deus. E aí, a última parte, lá no verso 8 de Isaías 6 também, ele termina falando, depois que vem o anjo e coloca uma tenaz na boca de Isaías, e aí fala que foi perdoado os seus pecados, e aí ele ouve uma voz que fala assim, a quem enviarei? Quem irá por nós? E ele fala, eis-me aqui. O que acontece? Toda vez que a gente olha para o Senhor, olha para o alto, e que Ele nos mostra quem nós somos, e nós reconhecemos que temos que mudar, e nos permitirmos ser feridos por uma tenaz que dói ser confrontado, dói mudar, Deus nos dá uma outra visão, que é olhar para o próximo, que é olhar para o lado. Isaías, ele viu a necessidade de que Deus está falando assim, olha, quem vai por nós? Aqui, ó, essa necessidade. E o que eu quero falar com vocês aqui agora, que é o nosso artigo de discussão, que se você quiser ver no seu material de apoio, ele bate nesse ponto de olhar para o lado, olhar para quem está conosco, que é a espiritualidade e a juventude. Então, qual é a juventude que Deus tem confiado nas nossas mãos? Quem são os nossos jovens? O que levaram eles a serem ao que são hoje? Por que o Evangelho está da forma como está? Por que as coisas caminham como tem caminhado? A gente está baseado aqui num livro num texto do Marcelo Gualberto, que também vocês receberam aí. Esse artigo é só uma parte do livro mesmo. E nesse livro, nesse texto do Marcelo Gualberto, ele começa falando que essa geração ela é religiosa no discurso e incrédula na prática. Muito duro isso, né? Tem um outro livro muito legal, que é a fala da pregação no século XXI. Isso vale a pena você que prega nos seus cultos de jovens conhecer esse livro. Eu não lembro o nome do autor, é um azulzinho, assim, uma bacana. Também é um dos livros que se falam muito no seminário. E esse livro ele fala que um dos pontos mais altos da geração do século XXI é a espiritualidade, como o Gui falou aqui. É um valor até nas empresas, é um valor que o pessoal fala que o jovem não se interessa por espiritualidade. É mentira, se interessa. O problema é que, da mesma forma que isso é um grande valor, que ele se importa com isso, a prática acaba invalidando o discurso. E isso é muito complicado. Se você olhar para o lado aí, olhar para os teus jovens, talvez você perceba esse mesmo cenário. Como que anda a vida com Deus de cada um deles? Qual é a prática? Pessoas, às vezes, que no momento do louvor, no momento daquela coisa louca, assim, extremamente abertas para o sobrenatural, mas no dia a dia, na decisão contra o pecado, na decisão de ter um caráter mais moldado de cristão de verdade, vacila, afrouxa, negocia, né? E isso compromete demais. Então faz da espiritualidade ser um grande valor e faz disso também ser um dos maiores fracassos da geração de hoje.
E para a gente entender por que se chegou a isso, por que hoje talvez a gente tenha uma geração de jovens e adolescentes distantes de Deus, a gente vai olhar um pouco para o passado. Eu não sou o cara da história, o Sidão que é o cara que manja de história, né? Ele pode me corrigir se falar alguma besteira, mas eu vou falar daquilo que eu estava lendo sobre esse assunto. Então, assim, olhando não tão para trás, na década de 60, 70, surgiram alguns movimentos que até hoje são influentes, que é a ABU, que não sei quem já participou da ABU aqui, alguém já participou? Aliança Bíblica Universitária. São movimentos muito fortes nas universidades, que vários cristãos se juntam, e eles têm cultos semanalmente, e tem algumas atividades muito bacanas. Isso nasceu lá atrás. A Jocum, que acho que muita gente conhece, que é a agência de missões, Jovens com uma Missão, Vencedores por Cristo, Jovens da Verdade, Palavra da Vida, enfim, vários deles nasceram nessa época, lá atrás, já uns 50 anos atrás, e eles traziam uma proposta inovadora e atraente para os jovens. Eles traziam uma mensagem que ela era santa, imutável, mas de um método flexível. Isso, para 50 anos atrás, era o auge. Meu Deus, né? Que coisa louca que esses caras estão fazendo. Né? Algo longe das liturgias extremamente regradas. Né? E esse pessoal dessas organizações, eles tinham um tripé na sua espiritualidade muito interessante, que eles trabalhavam o equilíbrio, né? E uma espiritualidade equilibrada, contextualizada e bíblica. Uma espiritualidade baseada na Bíblia, uma espiritualidade contextualizada, que fala a língua do contexto da sociedade, que fala a língua do jovem, do adolescente, de hoje, não do antigo, e equilibrada. Cada vez que eu vejo esse nome equilibrada, eu lembro da Durvalina, lá do Betel. Ela tinha uma frase que ela falava toda a abertura de semestre. Né? Ela falava assim, que o verdadeiro cristão, o vocacionado, ele precisa ter luz na mente e fogo no coração. E essa é uma coisa que, essa frase, eu nunca mais esqueci. Eu espero que isso te marque também. Por que luz na mente e fogo no coração? Todos os extremos são muito perigosos. Quando a gente foca simplesmente no fogo, a gente perde a razão e perde a profundidade daquilo que Deus quer nos ensinar através da palavra e tudo mais. Quando a gente esquece, quando a gente foca simplesmente no texto, na letra, nas coisas, a gente perde esse fogo no coração. Isso compromete demais um outro lado também, nos torna religiosos, nos torna donos da sabedoria, donos das coisas. A gente acha que a gente tem domínio sobre tudo e todos. E esse é um outro buraco. Né? E quando esses movimentos falavam disso, eles trabalhavam esse equilíbrio e trabalhavam essa questão contextualizada e também bíblica. Se a gente quer ter sucesso com jovens e adolescentes, a gente pode pensar muito nisso. Como está o nosso equilíbrio nisso? A gente está sendo contextualizado? Como que está a profundidade bíblica naquilo que a gente faz? O mais complicado, vamos falar da gente mesmo. Muitas vezes nós somos os primeiros a não conhecer isso aqui. Nós somos os primeiros a simplesmente repetir aquilo que nós já ouvimos. E sabe qual é o pior? A gente acaba reproduzindo coisas que não são nem verdades. Né? Quando você começa a estudar um pouquinho mais, você vê que vários jargões e várias tradições e várias coisas não tem nada a ver com o que está escrito aqui. E a gente gasta tempo e esforço com coisas que não são necessárias. E a gente acaba deixando de lado aquilo que é importante de verdade. E como que era o cenário lá nos anos 60 e 70? Na sociedade, estava a época do movimento hippie, né, do paz e amor e tal, e o pessoal da Jovem Guarda também. Então era um clima assim, também de muito sexo, drogas, rock and roll, libertinagem, uma loucura. E junto com isso, essas organizações trabalhando, e junto com isso, como que era a igreja? De 50 anos atrás, uma igreja fechada, engessada, presa extremamente na liturgia, nas tradições, nas coisas. Essa era o cenário da igreja evangélica, nem católica eu estou falando, há 50 anos atrás. E as igrejas históricas, né, elas
estavam ameaçadas pelo movimento que era a renovação espiritual. Então, as batistas tradicionais, as presbiterianas e todas as outras mais, tinham esse receio, né, de como que desse movimento que estava acontecendo, do Espírito Santo se movendo no meio da igreja. E isso causou diversas divisões, né? Hoje, se a gente for pensar em quantas denominações existem no Brasil só, meu Deus do céu, não sei se dá para contar. É um negócio gigante. E a grande maioria delas saíram de divisões. Não foram coisas que foram geradas do início, saíram de divisões, e algumas nessa época das décadas de 60 e 70. E junto com isso também teve um crescimento muito forte das pentecostais históricas também, né? Nas igrejas que tinham uma ênfase mais forte nos usos e costumes e que tudo era proibido. Então, o esporte era proibido, sei lá, não vou nem dar exemplo aqui, mas tudo era proibido, né? Não sei se você passou por isso, mas eu lembro no meu começo de evangelho, você chegava na igreja e você recebia quase que uma cartilha de tudo que você não podia fazer. E isso é um reflexo de como eram as coisas antigamente. Né? A gente não aprendia certamente o que nós devíamos fazer, o que é ser um cristão. Nós aprendíamos o que nós não podíamos fazer. Então, era aquela coisa, a gente entrava num lugarzinho assim e fazia do jeitinho como mandavam, e isso nos fazia cristão. Isso era uma complicação que vem desde antes. No contrafluxo disso, aquelas organizações que eu falei, a Jocum, a ABU, Palavra da Vida e tudo mais, eles davam uma experiência para esses jovens de algo diferente, um ambiente de liberdade, onde eles podiam cantar, onde eles podiam rir, brincar, onde eles podiam conhecer pessoas de outras igrejas, que tinha também, como até tem hoje ainda algumas rixas em relação a isso, né? E, junto com isso, eles traziam um conteúdo bíblico extremamente contextualizado e profundo. Isso fez uma diferença animal na geração. Eles trabalhavam muito a questão da unidade, do compromisso e daí para dentro, né? Então, foi dali que saiu alguns clubes bíblicos, iniciativas de discipulado, de treinamentos, como a gente está fazendo aqui hoje. Isso lá na época deles, eles já tinham essas iniciativas, e isso foi algo muito saudável para a galera dos jovens daquela época, né? E, assim, apesar do fardo pesado que algumas igrejas mais tradicionais, conservadoras mantinham, né, essas organizações aí contribuíram para uma espiritualidade libertadora, né, que eles valorizavam o conteúdo e anunciavam um Deus acessível, próximo, que não está lá longe, no meio dos anjos, um Deus que Ele está querendo se relacionar conosco. Isso foi lá atrás. Dentro dessa mesma época, a arte começou a ganhar espaço dentro da igreja. Então, os grupos musicais explodiram, né? Desde o 22 por Cristo, o grupo Logos, Elo e tudo mais. Eles começaram num movimento que não existia essa liberdade musical. Outras áreas da arte foram se disseminando também nos evangelismos, as mímicas, os teatros, essas coisas começaram naquela época, através dessas organizações também, né? E junto com tudo isso, nesses anos 60 e 70, o Brasil estava passando por uma ditadura militar. E boa parte da igreja, ao invés de se levantar contra isso e profetizar contra aquele movimento que estava acontecendo, trouxeram isso para dentro da igreja. Então, desde aquela época, várias igrejas começaram a reproduzir esse modelo de ditadura, onde dentro das igrejas tinham os coronéis, os militares, aqueles que mandavam e desmandavam, as famílias que eram donas da igreja, que para você fazer parte de alguma coisa, você tinha que ser da família. E o triste disso, se a gente olhar para hoje, existem várias igrejas que ainda mantêm esse modelinho. Ainda, se você dar uma garimpada, aí você vai encontrar vários coronéis e militares que trabalham com a igreja e com as pessoas como se eles tivessem o poder de domínio sobre elas, de mandar e desmandar. Isso é fruto lá da ditadura militar, que entrou dentro da igreja. Isso não tem nada de evangelho, né? Mas, às vezes, é a forma como algumas pessoas aprenderam. E ainda tem demais famílias donas das igrejas. Muitas denominações, e às vezes muitas igrejas mesmo, não vou citar nomes assim, elas são governadas por famílias. As famílias que mandam, né? Tem até uma teologia em cima disso, né? Que não vou dar nomes aqui, mas tem uma teologia explicando sobre isso e colocando em cima de textos do Velho Testamento que é assim mesmo que funciona. Se é meu filho, ele tem direito. Se não é, vai ser servo do meu filho. Desse jeito.
Isso não está tão distante. Foi antigamente e, infelizmente, ainda tem resquícios até hoje. Em contrapartida disso, nessa mesma época, acho que por influência dessas organizações que eu falei do começo, e também do nível de cristãos que eram gerados naquele tempo, os cristãos eles eram, sim, muito bem exercitados na vida devocional, eles tinham o costume de participar de encontros, acampamentos, decorar versículos era um negócio muito comum. Hoje não se fala mais disso, né? Nem nas escolas, nem nos cultinhos, a gente tem tanto essa ênfase em decorar versículos, né? Eu lembro quando eu me converti, que foi em 90, mas 90 e poucos, ainda tinha muito forte esse negócio de decorar versículos, né? E a real é que a palavra de Deus mesmo nos ensina lá em Salmos que quando a gente guarda a palavra de Deus no nosso coração, né, isso nos ajuda a não pecar, a lutar contra o pecado. E essa geração ela tinha isso muito forte. E se a gente for olhar para a realidade de hoje, das igrejas, inclusive da nossa, os líderes atuais da igreja brasileira, é essa galera da década de 60 e 70. Eles são os líderes atuais. Então, essa época, por mais difícil que foi, ela gerou líderes que se sustentaram até hoje, né? Pessoas fortes, influentes e tudo mais. Na década de 80, já foi um divisor de águas, mudou. Foi de um extremo para o outro. Então, foi a época que nasceu o movimento gospel, né? Até antes disso não existia, então hoje isso que a gente até nem dá tanto valor, mas que foi um auge na época. Então, o movimento gospel veio e acabou mudando o foco das igrejas e dos cristãos, né? Então, assim, foi um momento que às vezes os músicos, né, acabaram tomando o lugar dos pastores e a maioria deles despreparados, não vocacionados, sem conhecimento nenhum bíblico, né, levando a congregação a momentos infindáveis de repetições e repetições e repetições, e, na real, tirando de cena a palavra de Deus. Né? Porque nem estava neles, muito menos no momento da palavra, porque, na verdade, foi-se quase que excluído do momento da palavra. E a ênfase foi nisso. E essa época de 80... isso foi muito forte, né? E aí tinha algumas coisas que eram costumes, né? algumas frases, né? Até se for pensar algumas canções, eu não vou falar aqui, que vai entregar algumas, mas que traziam uma relação com Deus estranha, né? Rasa, superficial, meio utilitarista, né? E também forçando algumas coisas, achando que aquilo que acontece simplesmente na hora do culto, do movimento, era isso que era ser alguém com uma espiritualidade sadia. Então, no livro aqui fala que um líder de louvor, uma líder de louvor, chegou num evento de 800 adolescentes e falou assim, ó, é o seguinte, todo mundo começa a falar aleluia rápido aí. Aleluia, aleluia, aleluia. E aí, assim, porque se você falar aleluia muito rápido, você vai falar em línguas. E aí, até embolar a língua, a pessoa fala aleluia, 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 aleluia. Aí, tá vendo? Estou falando em línguas. Ó, o Espírito Santo está aqui. E pasmem vocês. Eu vou contar um negócio aqui, pena que está sendo gravado. Na minha adolescência aqui na igreja, quando eu tinha 15 anos, eu fui no acampamento e um líder, que eu não vou falar o nome, fez a mesma coisa. E eu lembro de falar assim, vai lá, todo mundo fala aleluia, aleluia. Eu comecei a falar aleluia, aleluia, e o negócio não rolava, né? Porque você parava de falar, parava de enrolar a língua, né? Mas aí ficou aquela coisa. Eu falei, meu Deus, até onde vai isso? Só que na hora, você tem 15 anos, você não sabe de nada, você fica olhando, ai meu Deus, eu acho que é isso, quer falar em línguas. Será que é? Peraí, eu vou falar de novo. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu lembro disso vários acampamentos adolescentes da minha época. Não sei se você estava se alguém era dessa época. Eu lembro plenamente. Você lembra disso, Vini? Era um negócio que entrou na nossa igreja. Era uma coisa que foi da época. Alguns líderes que vieram dessa época de 80 vieram com isso muito forte, né? E a espiritualidade passou a ser um negócio banal. Um negócio que é promovido de algo que eu mando você fazer. Não de um relacionamento com Deus, não de algo mais profundo, né? E isso é muito sério, né? E esses extremos todos são perigosos, né? Foi de um extremo ditador para o extremo larga tudo e não precisa de nada, esquece a Bíblia, a gente só quer a loucura, a gente quer ficar aqui só curtindo a aflição, nada a ver. Então, esses extremos são muito perigosos, né? E isso resulta no quê? Numa espiritualidade totalmente utilitarista. Como assim, Helder? Hoje, se a gente for olhar para os nossos jovens mesmo, e isso tem a ver com o que era antes também aqui, é muito fácil perceber que o servo, no caso, eu,
dentro desses contextos todos, onde Deus está à nossa disposição, a gente passa a ser o Senhor. A gente passa a determinar o que Deus tem que fazer. A gente passa a falar assim, toma posse daquilo que eu estou falando que Deus está te dando. Né? Alguns termos que a gente ouve por aí, que a gente acaba reproduzindo, e na verdade, isso tudo é um reflexo de uma espiritualidade totalmente utilitarista. E a gente esquece que Deus não está ao nosso serviço. Somos nós que estamos a serviço dele. E essa consciência, por mais que a frase é bonita, mas essa consciência muitas vezes não está no nosso coração. Parece que Deus está ali para fazer aquilo que nós queremos que ele faça. Né? E isso passou muito forte para a geração de hoje. Né? Como se Deus tivesse alguma obrigação de obedecer às nossas vontades, nossos desejos e aquilo que nós estamos mandando. Afinal de contas, nós somos cristãos muito bons, dedicados, enfim, a gente acha que é alguma coisa. E esse evangelho, que veio desde a época de 80, apresentava um Jesus muito fácil de ser seguido. E, ao mesmo tempo, um Jesus muito fácil de ser abandonado. Então, o entra e sai era um negócio doido. E, aliás, continua sendo, né? Jovens que vêm e vão, tão, mas não tão, são, mas não são, e por aí vai. Uma espiritualidade barata, que barateava a graça divina. O Gui falou aqui também, quando a gente estava falando, quando a gente barateia a graça de Deus, a gente trata como, Deus é bom, não importa, posso fazer qualquer porcaria aí, que Ele me perdoa, a misericórdia de Deus acima de tudo. No final, o amor vence. Sabe aquelas frases assim? Talvez você tenha comprado um livro que tem esse título, não compre. Não precisa. Essas coisas tratam o evangelho de uma forma barata, sem valor. E não é esse evangelho, não é isso que nos traz uma boa espiritualidade, muito menos para os nossos jovens. Hoje, as igrejas, elas, no geral, no Brasil, elas estão cheias de jovens. Tem um índice que fala assim, que 80% dos novos convertidos são de 13 a 25 anos. Então, na igreja toda do Brasil, a grande maioria das pessoas que estão se convertendo são jovens. E é triste perceber que a igreja cresce, a juventude cresce no meio da igreja e se converte e tal, e o Brasil continua mesmo. Por quê? São cristãos que o discurso invalida, que a prática invalida o discurso, que ouvem, falam uma coisa e vivem outra, que às vezes são uma coisa dentro do ambiente eclesiástico, outra coisa na sociedade, que negociam todas as coisas, né, e que tratam as coisas de Deus como uma coisa sem importância. Não há espaço mais para o estudo bíblico, né? É difícil encontrar jovens que estão dispostos a conhecer de verdade a palavra. E isso é algo que, se a gente não nutrir neles, eles não vão ter essa vontade. Se eles não perceberem isso na nossa vida, eles não vão querer isso na vida deles também. Então, é algo que passa por nós também. Uma geração imatura, sem conhecimento bíblico, vulnerável a qualquer vento de doutrina. Isso é o que mais tem por aí. Vento que leva a galera de um lado para o outro. Por qualquer coisa, a moda agora é essa, a moda agora é aquela. Agora é essa música aqui que resolve. Faz essa música no culto que o meu culto vai ser bala, vai ser animal. Né? E aí cai um outro problema. Uma geração que pensa que o culto e a igreja é para ele mesmo. Como se a igreja fosse para nós. Né? Um povo cheio de compromissos, que não tem tempo para ter responsabilidades, né? Cheio das coisas para si mesmos, né? Se importando simplesmente com o seu corpo, com as suas coisas, com o seu dinheiro, com o seu conhecimento, né? E sem disposição de se comprometer com o evangelho, com o reino, e deixando o culto todo com o homem no centro. Então, a programação toda é voltada para aquilo que nós gostamos, para aquilo que nos faz bem, para aquilo que nós gostamos de cantar, que nós gostamos de ouvir, que nós gostamos de brincar. Né? E o centro vira o homem, e a gente esquece que toda vez que nos reunimos em nome de Jesus, o centro do nosso encontro, do nosso culto, que seja, o centro é Jesus Cristo. Toda vez que a gente tira Jesus do centro, a gente ganha um outro problema, que eu não vou nem entrar aqui, que vai passar em outros pontos, né? Mas é um negócio muito sério. Enfim, resumo, para a gente terminar aqui. A igreja evangélica tornou-se um tremendo campo missionário. Como assim? Nós estamos cheios de perdidos dentro da igreja. Perdidos.
Ah, Helder, mas no meu culto vão 50 todo sábado. Desculpa, mais da metade está perdido. Perdido no Evangelho. Perdido. E isso dá para se ver na prática de vida de cada um. E nós, como vocacionados, a gente tem que entender que esse campo precisa ser alcançado. E alguém tem que alcançá-lo, esse povo. Né? Que Deus nos use para isso. A gente precisa voltar a pregar um evangelho simples, genuíno, verdadeiro, a convidar os jovens a se submeterem ao senhorio de Jesus, não ao nosso senhorio, ao governo de Cristo, não ao governo de uma instituição específica, mas aquilo que é do evangelho, no caso. A gente precisa voltar a convidá-los a isso, né? Por mais que muitos desistam, porque o estar perto não é suficiente. Quando Cristo fala que nós temos que entrar pela porta, se você está a 10 centímetros da porta e a 10.000 quilômetros da porta, é a mesma coisa. Está fora. Quando Cristo voltar, está fora. Sabe o que vai acontecer com os nossos jovens que estão perto da porta? Estão fora, tanto quanto os que estão a quilômetros. E nós, às vezes, estamos satisfeitos em vê-los por perto só. Né? Não adianta. Um evangelho, um cristianismo verdadeiro, precisa entrar pela porta, precisa estar dentro. Estar muito próximo das coisas de Deus, simplesmente, é algo perigoso. Dá uma falsa sensação de salvação e de qualquer outra coisa. É um sentimento falso. Parece que tudo bem. Parece que dá para dar uma flertada com as coisas totalmente contrárias ao evangelho, sabe? Viver uma vida dúbia, não tem problema. Tal. E a gente esquece que a gente está comprometendo coisas muito sérias e deixando de fazer aquilo que Deus nos chamou a fazer como igreja, como jovem, como vocacionado para Ele. A superficialidade é a maldição do nosso tempo. E para que a gente vença isso, o que a gente precisa fazer, que já falou aqui desde o começo, é buscar essa espiritualidade equilibrada. Luz na mente e fogo no coração. Gente que não abandona o evangelho e que não abandona o relacionamento próximo de oração, de jejum, de vida de devoção, de autoexame. Né? E nesse texto que a gente compartilhou com vocês, tem várias, assim, do Richard Foster, que é desse livro aqui que o Gui falou, Celebrando a Disciplina, ele fala vários detalhes de pontos que a gente precisa trabalhar na nossa vida e pontos que a gente precisa ensinar os nossos jovens a viver também. Talvez esse tema seja um tema que os jovens não queiram ouvir mais. Talvez nem a gente queira ouvir. Né? Mas é algo que é vida ou morte para nós. É algo que vai fazer nós sermos uma igreja utilitarista ou uma igreja mesmo focada no evangelho e com o olhar e o foco no lugar certo. E eu queria terminar esse tempo agora aqui. Acho que não vou fazer uma oração agora, não. A gente vai dividir em pequenos grupos de novo, igual no começo, os mesmos pequenos grupos. E a nossa conversa agora... Verdade, desculpa, eu estourei o horário. Então a gente vai só se juntar para orar juntos. Então pode ser nos pequenos grupos mesmo, oração? Vai dar aviso? Fazer uma oração e depois então vai ter um aviso. E eu queria que você então pensasse na sua casa, né, sobre essas questões aqui, como que está a espiritualidade na sua vida e na vida da sua juventude, e que Deus nos dê estratégias para a gente conseguir trabalhar bem esses pontos na vida dos nossos jovens. Amém? Amém, Senhor. Nós pedimos a sua graça, Pai. A sua graça é tudo que nós precisamos, Pai. Como nós falamos, nós não estamos aqui porque somos merecedores, mas porque o Senhor olhou para nós apesar de quem nós somos, Pai. Então nós clamamos, nós chegamos ao trono da graça, Senhor, pedindo e clamando misericórdia, pedindo graça do Senhor sobre nós, Pai. Entendendo que a misericórdia do Senhor é aquilo que o Senhor não nos deu quando nós merecíamos, e a graça do Senhor é aquilo que nós recebemos não merecendo, Senhor. Obrigado, Senhor. Chegamos e achegamos perto do seu trono, sabendo que ali podemos beber água viva, Senhor. Ali podemos beber, Senhor, da fonte, Senhor, que nutre o nosso interior, transforma a nossa vida, unge a nossa vida para a gente poder também alcançar a vida de outras pessoas, Pai.
Pedimos para que o Senhor... nós recebemos essa herança das outras gerações. Nós somos também, nós líderes hoje somos o que nós recebemos aquilo, tudo que o Elder falou aqui, Pai. Nós não queremos replicar um modelo, não queremos replicar coisas que não foram úteis ao seu reino, Senhor. Não queremos replicar as coisas ruins, Pai. Tem aquela música que diz que nós somos aquilo que nossos pais eram, Pai. Nós não queremos, Pai, puxar os erros, queremos puxar as virtudes, Senhor, e sermos mais parecidos com o Senhor. Liderarmos segundo o seu coração, Jesus. Liderarmos segundo o que o Senhor fez. Sermos como o Senhor foi, Pai. Queremos o Senhor como padrão da nossa vida, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, nos dê também paciência para trabalhar com a nossa geração. Nos dê não só paciência, mas nos dê estratégia, nos dê vontade, nos dê ânimo, Senhor. Porque um dia trabalharam com a nossa geração, Pai. Um dia trabalharam com a nossa vida, um dia olharam para nós, Pai. Que a gente possa olhar para essa geração, Pai, que também recebe todas essas coisas, recebe todas as influências desse mundo pós-moderno, Senhor. Nós queremos um olhar de misericórdia sobre eles, um olhar de graça, um olhar de compaixão, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, usa a nossa vida, Pai. Usa a nossa vida, Pai. Faz uma obra em nós, Pai. Aviva o nosso coração e depois aviva a obra das nossas mãos, Pai. Para a glória exclusiva do Seu nome, Senhor, nós te agradecemos. Amém. Antes da gente fazer o sorteio do livro, o Ailton tem um aviso aqui. Legal. Então, a nossa sugestão é que você se reúna na sua igreja, com o seu pastor, com mais líderes, adolescentes, jovens, 7 a 11. Bata um papo sobre tudo isso. Eu creio que a gente precisa se aprofundar mais nessas questões e nada como líderes e a gente gastar tempo com isso. Há realmente aí uma necessidade de nós falarmos mais sobre isso. Então, leve a reflexão, não pare aqui, tá bom? Outubro a gente tem o nosso próximo TCL e o Sidão no começo falou setembro, outubro, novembro, esqueceu do dezembro. Que tem um TCL na parte da manhã. Ou estamos pensando como vamos fazer. Então a gente já está falando, setembro TCL, próximo mês TCL, novembro TCL. Em dezembro a gente quer fazer um TCL na parte da manhã e a gente vai ter uma conferência bem legal de jovens e adolescentes no restante do dia. A gente está vendo aí, a gente ainda vai divulgar, vai ser um negócio bem legal. Então é isso aí, valeu pessoal e até o próximo TCL. 7 de outubro, né?